pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar de função injetora, ok? Vamos hoje começar com função injetora e em próximas aulas vamos dar sobre ejetora e bijetora, certo? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, ative o sininho das notificações. Deixe nos comentários o que achou da aula, ok, gente? Ok, gente. Um forte abraço. Vamos para a aula. Bom, gente, função injetora. Vamos começar aqui a iniciar tudo sobre função injetora. Então, o que é uma função injetora? É uma função f de A em B. Ela é injetora quando elementos diferentes de A são transformados por f em elementos diferentes de B. Ou seja, quando x1 é diferente de x2 em A, então, f de x1 é diferente de f de x2 em B. Então, como é que é isso? Isso aqui é da seguinte forma, gente. Ó, eu vou fazer por meio de conjuntos, certo? Para poder a gente verificar melhor, né, o conceito de função injetora. Então, aqui eu tenho um conjunto A que vai representar justamente o meu domínio. E o meu conjunto B, que vai representar o meu contradomínio. Então, na verdade, como é que vai fazer isso aqui? Ó? Eu tenho os valores de x1, como dito em cima, certo? E o meu x2, x1 e x2 vai estar em A, como é dito na definição, né? E o y1, que é a mesma coisa de f de x1, e o y2, que é a mesma coisa de f de x2, certo? E o y2, que é a mesma coisa de f de x2, aqui, ó. y2, certo? Aqui, ó, é o y1, certo? Melhorar isso aqui. Aqui é o y1 e aqui é o y2, certo? Porque y é igual a f de x, né? Então, aqui, ó, a função aqui obedece essa seguinte relação aqui, ó. Você tem aqui, ela chega aqui em f, né? É uma função. Então, x, e você tem aqui, ou seja, ela corresponde 1 por 1, certo? Então, x1 ela corresponde com y1 e x2 corresponde com y2. E que y e y2 são diferentes. f de x1 é diferente de f de x2 e x1 é diferente de x2. Um exemplo que a gente pode dar de função injetora, um exemplo aqui, é o seguinte, eu tenho um conjunto aqui, certo? Vou aumentar esse conjunto. Eu tenho um conjunto aqui, ó, um conjunto A, que eu vou chamar de, vou dizer que é 2, 4 e 6, certo? E eu tenho aqui o B, né? O B aqui, que eu tenho o que aqui, ó? Eu vou dizer que aqui é 4, certo? Aqui é 16, certo? E aqui eu vou dizer que é 36, certo? Então, deixa eu aumentar isso aqui. Pode fazer esses 36 direito, né? Então, aqui, ó, 36, certo? Então, ele vai corresponder 1 a 1. Ou seja, o 2 vai corresponder somente com um elemento do conjunto B, certo? Aqui. O 4 vai ser com o 16 e o 6 com o 36. Então, aqui é a função injetora, ou seja, x1 é diferente de x2, que é diferente de x3, e que f de x1 é diferente de f de x2, que é diferente de f de x3, ou seja, corresponde a 1 a 1, né? Então, um outro exemplo aqui que vamos dar aqui, ó. Vamos dar um outro exemplo aqui, certo? Eu tenho aqui o conjunto A, novamente, vou responder com o conjunto A, certo? E aqui eu tenho aqui ó, um conjunto B, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui 1, 2 e 3, certo? E eu tenho aqui 1, certo? Eu tenho aqui 2, certo? E eu tenho aqui 4.
Vamos supor, se eu tenho aqui, não, eu vou botar aqui, em vez de 1 aqui, eu vou botar aqui menos 1, certo? Menos 1, né? Certo? Aqui eu vou botar aqui, eu vou botar aqui isso aqui, certo? Vamos botar aqui, vamos dizer aqui no caso, né? Eu tenho aqui, e eu vou botar aqui, em vez de menos 1, vou botar aqui 1. Pronto. Vou tirar aqui isso aqui, e vou botar aqui 1. Certo? Vou colocar aqui 1. Vou colocar aqui 1. Certo? Aqui também eu vou colocar aqui 2. Vou colocar aqui 2. Vou colocar aqui 2, certo? Aqui eu vou colocar só esses dois aqui. Pronto. Tirar esse 2 aqui e vou colocar aqui. Bom, eu tenho aqui, ó, menos 1, ele vai ligar com o 1 aqui, certo? O 1 aqui, ele vai ligar também com 1 aqui, certo? E o 2 vai ligar com 4. Aqui ele não é uma função injetora. Não é uma função injetora, não é injetora, certo? Ele não é injetora. Por que, Thiago, não é injetora? Não é injetora justamente porque os valores de x aqui, ó, x1 é diferente de x2, só que aqui, ó, f de x1 é igual a f de, ou seja, o f de x1 daqui do menos 1, o f de x de menos 1 é igual ao f de x de 1. Então, não pode ser uma função injetora, porque o f de x aqui, do corresponde a x, tem que ser diferente do f de x, do f de x correspondente a x2, certo? Então, aqui não é uma função injetora, certo? Como essa aqui, ou seja, você tem, vamos supor, uma função f de x aqui, exemplo, x ao quadrado, certo? Ó, quando x é menos 1, vai dar 1. Quando x é 1, vai dar 1 também, né? Então, aqui, essa função ela não é injetora, certo? Não é injetora. Então, o que a gente vamos agora mostrar isso aqui graficamente, como é que vai ficar. O meu gráfico aqui, ó, como ele não tá muito legal, então o que é que eu vou fazer? Essa função aqui, ó, se você for observar, que eu tenho x1 diferente de x2 pelo gráfico, ela não é injetora aqui, ó. Por quê? Porque se eu for traçar aqui, ó, uma reta horizontal aqui, eu vou ver que ele vai para, ou seja, o valor de x aqui, ó, o valor de x, eu vou chamar aqui de x2. O valor de x2 aqui vai ter o mesmo valor aqui, ó, de x1 aqui, certo? Vou chamar aqui de x1. Então, ó, essa função aqui, ela não é injetora, que aqui eu vou ter um valor y aqui, certo? Que eu vou chamar de y1. Então, olha, se você for observar, x1 aqui, ó, ele é diferente de x2. Ok, tá certo. Só que eu tenho que, para x1 eu vou ter o mesmo f de y. Eu vou dizer que eu vou ter o f de y igual a f de y. Certo? F de y1 vai ser igual a f de y2. Então, logo, essa função aqui, ó, esse gráfico representa, ela não é injetora. Entendeu? Ela não é injetora. Por quê? Porque eu vou ter os mesmos valores de y para x1 e x2. E não pode, tem que ser os valores de y tem que ser diferentes para x1 e para x2. Que no diagrama eu posso representar ela assim, ó. No diagrama eu posso representar isso aqui, ó. x1, eu tenho x1 aqui, né? Eu tenho x2 aqui, ok? Eu tenho x2 aqui. E aqui eu vou ter quem? Eu vou ter apenas o y, certo? Vou ter um y aqui,
que é o mesmo valor. E eu estou vendo aqui, ó, que x1 aqui, ó, ele corresponde a tanto x1 quanto x2, ele vai corresponder ao mesmo y, certo? Então essa função aqui ela não é injetora, pelo gráfico, né? A gente está mostrando que ela não é injetora, certo? Não é injetora, certo? Não é injetora. Então, como é que a gente agora vai verificar uma função injetora? Como é que a gente verifica? Aqui, ó, um exemplo de uma função que ela é injetora. Por quê? Qualquer ponto que eu coloque aqui, ó, eu vou ter valores diferentes de y para valores diferentes de x. Eu vou dizer aqui que é o meu x1, ó, meu x1. E aqui, ó, eu vou dizer que aqui é o meu x2, certo? O meu x2 aqui, ó. Aqui é o meu x2. E aqui o meu x1, ele vai corresponder, vai ter o meu, justamente, y1. O meu y1, certo? E aqui vai corresponder o x2, o meu y2. Certo? Aqui o meu y2. Ou seja, justamente ela corresponde que o meu x1 ele é diferente de x2, certo? Então, o meu f de x1, certo? Que é o y1, o meu f de x1, que é o meu y1, ele vai ser também diferente, né? De f de x2, que é y1 e y2, né? Então, isso aqui é uma função injetora. Ela é uma função, ela é injetora, certo? Ela é injetora. Como é que a gente graficamente percebe-se que uma função é injetora ou não? Vamos agora dar um macete aqui para poder você verificar se a função ela é injetora ou não. Vamos mostrar um gráfico aqui. Eu tenho dois gráficos aqui, gente. Está mal desenhado, mas pelo menos o que interessa é a ideia, certo? Então é o seguinte, para eu saber que é uma função aqui, qual dessas duas uma é injetora ou não, é o seguinte, eu vou tracejar linhas horizontais, e se cada linha horizontal ela justamente apenas interceptar um ponto do gráfico, então se essa linha horizontal interceptar um ponto do gráfico durante toda a sua curva, então essa função ela é injetora. Então, ó, se eu for tracejar aqui, ó, uma linha horizontal, certo? E ela for, essa linha horizontal eu for tracejando assim, ó, percorrendo toda a curva, certo? Aqui, ó, verifica-se que ela apenas intercepta um ponto, ó. Intercepta só um ponto, certo? Aqui, ó, de vermelho, ela intercepta só esse ponto, ó. Intercepta só esse ponto, intercepta um ponto. Se eu fizer cada linha horizontais, ó. Então, se intercepta um ponto, então a gente sabe que essa função aqui, ela é injetora. Certo? Ela é injetora. Ok? Agora, se a gente tracejar as linhas aqui horizontais desse gráfico daqui, você vai ver, ó, que ela intercepta mais de um ponto, ó. Ó, se a gente tracejar linhas horizontais, ó, você vai ver que ela intercepta mais de um ponto. Ó. Essa reta aqui mesmo intercepta dois pontos, ó, esse ponto e esse aqui, né? Durante a coisa. Então, ó, essa aqui intercepta esse ponto e esse aqui, ó. E essa daqui intercepta esse ponto e esse aqui. Então significa que cada reta ela intercepta mais de um ponto. Então, se isso acontecer, ela não é injetora. Ela não é injetora. Não é injetora. Ok, gente? Bom, gente, chegamos ao final da aula.
hoje aí nós falamos só de função injetora, que eu estou querendo fazer só vídeos curtos, né? Eu não vou agrupar esses três tipos de função em um vídeo só para o vídeo não ficar longo. Então, eu tomei uma decisão de fazer vídeos curtos, né? Para poder não ficar uma aula cansativa e chata, né? Então, nós falamos de função, hoje falamos de função injetora, próxima aula vamos falar de função sobrejetora, né? Depois, bijetora, para a gente iniciar com função composta, certo, gente? Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, dê o like. E para aqueles que já estão inscritos, dê o like e escreva nos comentários também o que achou da aula, certo, gente? Então, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima aula.